Bom dia, boa tarde, boa noite. Graça e paz para os irmãos, para todos vocês e para aqueles que vão assistir esse vídeo. Eu não sei que hora você vai assistir esse vídeo, então bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu quero trazer aqui, através dessa gravação, né, vamos dizer, essa live, né, um testemunho meu que ocorreu comigo na minha caminhada cristã, e que todo mundo está sujeito. Todo mundo está sujeito. O irmão Sérgio, ele me ganhou para o evangelho. E uma vez ele me falou uma palavra assim: Gilson, o crente ele está sujeito a tudo. O cristão, ele está sujeito a tudo. Está sujeito a ter uma enfermidade, está sujeito a lutas, está sujeito a provas, está sujeito ao desemprego, está sujeito à felicidade, está sujeito à infelicidade, está sujeito a desviar-se, está sujeito a ficar bem com Deus. Então, o cristão ele está sujeito a tudo. E uma certa feita, eu conversando com o irmão Carlos, ele me falou algo daqui do Salmo 23. Ele disse assim, ele citou o Salmo, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí ele falou algo que até que eu fiquei assim, é uma realidade. Ele bem assim que nada me faltará. Não faltará luta, não faltará prova, não faltará a benevolência de Deus, a misericórdia de Deus, não faltará o desemprego, não faltará a enfermidade, nada faltará. Porque o cristão ele vai de bênção e provas, né? E isso às vezes é para moldar o nosso caráter, né? Porque você sabe que o ser humano não é fácil. Você sabe como é que eu vim a aprender como que é o ser humano interior? Quando eu comecei a me envolver com a palavra, com a mensagem, com oração, com culto, o Espírito Santo começou a lançar a sua luz em mim. E aí eu fui me apavorando, fui vendo as coisas que há em mim, que haviam em mim e que ainda há, que não são boas. Então às vezes acontecem certas coisas na vida da gente de ruim, para Deus moldar aquele caráter da gente, aquela natureza. Tem um hino aí do Sérgio Lopes que ele fala: eu luto com a minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Então a nossa natureza não é fácil. O ser humano não é fácil. Você lê ali em Gálatas, eu até vou ler aqui. Vou ler aqui, quer ver? Vou achar aqui em Gálatas. Depois você medite aí, tá? Vamos aqui em Gálatas. Olha só o que é a natureza humana. Preste bem atenção. Gálatas, capítulo 5 e o versículo 19. Gálatas, no capítulo 5 e no versículo 19. Aqui Paulo está falando isso na liderança do Espírito Santo. Olha só o que tem na minha natureza e o que tem na tua natureza. Porque ninguém está isento. Ninguém está isento de nada. A Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Muitas vezes nos desviamos e vamos para o mundo. E muitas vezes nos desviamos dentro do Evangelho. Dentro do Evangelho.
Estamos caminhando, mas desviados. Por quê? Por causa da nossa natureza. A nossa natureza não é fácil, as nossas rebeldias, as nossas iniquidades, as nossas fraquezas. E Deus, na caminhada cristã de cada um, vem nos moldando, vem nos ensinando, vem nos batendo, vem nos humilhando. Então você preste bem atenção. Aqui eu vou ler aqui. Depois você quiser conferir, aí pode conferir. Gálatas, capítulo 5 e o versículo 19. No título fala assim: as obras da carne e os frutos do Espírito. Vamos agora ao versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O reino de Deus aqui. Então você pode ver, irmãos, que olha só o que é a nossa natureza. O que é a tua natureza? A nossa natureza não é fácil. Tem tudo aquilo ali, aqui nessa natureza. Tem tudo aquilo ali, aí na tua natureza. Então, quando nós viemos para o Evangelho e vamos caminhando, então o Espírito Santo ele vem agrilhando essa natureza, agrilhando essas coisas que nós acabamos de ler ali. Ele vem agrilhando, ele vem abafando. O Espírito Santo ele vem agrilhando, ele vem abafando, ele vem moldando, vem tirando, vem batendo essas coisas em nós. E às vezes tem coisas na nossa vida, irmãos, existem coisas no nosso interior, na nossa vida, da onde Deus nos tirou, que essas coisas permanecem em nós na nossa caminhada cristã. E às vezes coisas que não são boas. Tem coisas que encalacram no nosso espírito, na nossa mente, que às vezes leva anos para Deus tirar aquilo ali. Eu mesmo, eu vim da macumba, como esse dia eu dei meu testemunho no canal aí. Eu vim da macumba, nasci nesse meio, vim desse meio. Então aquela influência muitas vezes persegue, quer voltar, porque trouxemos isto na nossa bagagem do mundo. E Deus tem que bater aquelas coisas na gente, tem que bater, porque nós passemos uma fase da nossa vida naquilo ali, e Deus tem que bater aquilo ali. E muitas vezes não é fácil, irmão. Não é fácil. Não é fácil, tem coisas que encalacram na gente, pessoas que vieram do mundo, ou com influência da sua denominação que vai contra a palavra, e aceitou a coisa real, aceitou a palavra, e aí simplesmente Deus tem que bater aquilo ali, para nos colocar no centro, no verdadeiro caminho. Certa feita eu quero ver se entro aqui no meu testemunho. Em 98, Deus me pegou. E aí eu vim caminhando com Deus, né? Vim orando, vim nos cultos, né? Deus me libertou da macumba, eu era tamboreiro de batuque. Passei a não tocar mais batuque e comecei nos cultos, comecei nas igrejas, comecei
a me envolver com Deus, a ler Bíblia. E aí eu gosto de cantar. E aí, irmãos, em 2007, a gente tinha uma boa de uma aparelhagem, né? Para fazer culto na praça. Nós fazíamos culto no asilo aqui em Cachoeirinha, aqui hoje, onde se encontra hoje o supermercado Van Cost. Antigamente existia outro mercado ali que eu não me lembro o nome. Em cima, não sei se ainda existe, aí em cima tem um asilo. Na ocasião tinha um asilo. Aí nós pregava no asilo, nós pregava nas praças. Tinha uma boa de uma aparelhagem que hoje com 10 mil acho que não compra. Uma boa de uma aparelhagem. Nós tinha 2 caixas de som, 2 pedestal, módulo, mesa bem boa, gerador de energia, 2 microfones sem fio, coisa fina mesmo. Nós chegava na praça, final de semana ali na alfândega, né, domingo, armava aquele aparelho ali, né, e aí a gente começava a cantar, eu cantava, o irmão Sérgio pregava, e as pessoas juntavam a gente, né, com aquela aparelhagem, né, que ia longe, né, bem equalizado, né, aquela aparelhagem de qualidade. E aí começamos a pregar, e dia de semana eu pregava em Canoas, o irmão Sérgio pregava na Praça da Alfândega, eu trabalhava de camelô em Canoas, e todo dia, meio-dia, eu pregava ali na Praça de Canoas, em frente ao Correio. Todo dia, meio-dia, quando não chovia, eu levava uma gravata, a minha Bíblia e uma harpa. Aí trabalhava ali das 8h30 até meio-dia, botava minha gravatinha, pegava minha Bíblia, né, escolhia uma palavra, pegava minha harpa. Na época eu não sabia tocar violão ainda, e nem sei, até hoje não sei ainda, né. Arranho, faço um feijão com arroz, mas na época nem feijão com arroz eu sabia tocar. Então eu cantava mais, era na garganta mesmo, né. Aí cantava ali uns hinos da harpa ali, 2, 3 hinos, né, trazia uma palavra evangelística. E Deus abençoando, irmão. Deus abençoando. O mensageiro fala numa mensagem, o irmão Brana, ele fala que quando Deus começa a abençoar o homem começa a se sentir. Deus está te usando no louvor, Deus está te usando na pregação, então a gente começa a se sentir. A gente começa a se achar que nós somos os bambambam, né? O rei da cocada preta, embora não demonstramos, mas às vezes aquilo está dentro da gente. E às vezes, irmão, na nossa pregação, na nossa meninice, a gente começa a achar que aquilo que nós temos, aquela inspiração, aquela unção, aquela seriedade, aquela santificação, aquilo ali é nós. E não é, irmão, aquilo ali é Deus na gente. É Deus. Então pegamos essa santidade de Deus e começamos a nos achar que nós somos alguma coisa. Mas nós não somos nada. Eu não sou nada. Se somos alguma coisa é pela graça, é pela aquela unção, pela aquela misericórdia. Porque antes disso acontecer, o que eu era? O que eu era? Eu era uma pessoa fora da realidade de Deus. Eu estava no mundo. Gostava de beber. Eu gostava de ir a baile. Então o que eu era? Eu era um pecador bruto. Então Deus simplesmente foi lá, me pegou, me lavou, me santificou, me justificou, me santificou, colocou o Espírito Santo dele dentro de mim e começou a me usar no louvor, na pregação. Então toda aquela qualidade de espiritualidade de Deus foi Ele que me deu, foi Ele que te deu. E a gente pega isso às vezes achando que é nós. Eu sou, entendeu? Não que a pessoa fale, mas a pessoa começa a pensar.
né? Se inchar, se achar. E como às vezes a pessoa é um filho, então Deus é obrigado a bater. Deus se obriga a bater. Deus se obriga a furar nosso balão. Pum! A gente está muito inchado. E simplesmente Deus lança o anzol, prende os teus beiços, que nem fala a Bíblia, e vai te dando linha, vai me dando linha pra mim, vai me dando, eu vou indo, né? Vou indo, né? Aquele jundiazão brabo, né? Nossa natureza ali, né? Deus querendo bater e nós nos sentindo, né? Então muitas vezes, irmão, muitas vezes Deus permite algo de ruim aconteça na nossa vida para nós baixar a bola, para mim baixar minha bola. Já aconteceu isso várias e várias vezes comigo. Várias e várias vezes comigo isso aconteceu. Várias e várias vezes. De eu ser cobrado por Deus para me reconhecer que o santo é Deus. Santo é Deus. Não que você não fale coisas que estão erradas, não é isso aí, né? Que fiquem dosando, né? Mas temos que vigiar para ver se não estamos tocando na unção de Deus. E aí, irmão, nós tínhamos aquela boa daquela aparelhagem, né? Aquela aparelhagem boa, então a gente começa a se sentir, né? Que é o seu cantor, que é o seu pregador, né? A gente tá... Que tudo aquilo é da gente, não é Deus nos abençoando. Do lado material e do lado espiritual. Deus nos abençoando. Deus. Mas devido à nossa natureza, aquilo ali que acabamos de ler, devido a isso que está em nós, que o Espírito Santo vem abafando, através do louvor, através da leitura da palavra, através da leitura da mensagem, Deus vem abafando aquelas coisas de nós, homicídio, glutonaria, né? Vem sufocando aquela natureza, aquele homem da carne, né? Vem sufocando, porque essas coisas nós manifestava no mundo. Nós manifestava no mundo essas coisas. Agora a gente veio para o Evangelho, o Espírito Santo sufoca aquilo ali na gente. Você já viu um cavalo de carreira, uma charrete? Perdão, irmão, eu tô com picarro aqui, tem que estar toda hora tomando água. Eu sei que isso aí ficar chato na gravação, mas aqui é tudo simples. Você já viu aquele cavalo caro de charrete? Aquele cavalo de corrida bom? Eu conheço aqui um rapaz aqui que ele tem um cavalo, o branco. E o cavalo dele acho que vale uns 30, 40 mil. Ele passa às vezes com a charrete, uma charrete bem adornada, aquele cavalo bonito. E ele segurado na boca daquele cavalo. Nós somos acima, nós somos um exemplo, né? Nós somos um cavalo de charrete, corrida, que se o Espírito Santo não pegar nas rédeas, solte um cavalo numa charrete, um cavalo bom, cavalo que gosta de andar, solta a rédea para chover. O que ele vai fazer? Ele não tem noção do perigo, ele vai e dá de peito em cerca, dá de peito em carro e vai embora. Não tem noção do perigo, um cavalo disparado, sem o segurar da rédea do cocheiro. Então o nosso cocheiro aqui é o Espírito Santo, segurando essa natureza que nós acabamos de ler aqui. Segurando a nossa natureza. Essa que a gente veio do mundo, essa que nasceu com nós. Deus tem que segurar aquilo ali como um cocheiro. O Espírito Santo tem que segurar aquilo ali. Porque senão a gente começa a trazer essas coisas para o Evangelho e deixar essas coisas fluir. Então Deus tem que nos abater, nos mostrar. Porque chega um tempo da nossa vida, irmão, dentro do Evangelho, que a gente vai crescendo, que a gente não quer ouvir mais ninguém. A gente não quer ouvir mais ninguém. A gente não ouve mais ninguém. A gente não aceita conselho. A gente não aceita advertência. Por quê? Porque nós estamos crescendo. Sabe? Crescendo. É a mesma coisa como um crescimento natural. Você nasce, a tua mãe te troca a fralda, te cuida, né? Te dá
comidinha na boca, te dá uma madeira, assim o Espírito Santo com nós. Nós entramos no reino de Deus, o Espírito Santo entrou para a gente, nós somos bebê, nascemos no reino de Deus, e Deus vem nos tratando, dando comidinha, dando uma revelação aqui, uma revelação ali, vem nos limpando as nossas imundícias, né? Que nem o bebê faz ali as suas necessidades na fralda, a mãe vai ali e limpa, né? Dá um banho, passa óleozinho, assim é o Espírito Santo com nós. Mas nós vamos crescendo no reino de Deus. Nós vamos crescendo no reino de Deus, e vamos crescendo. Chega uma hora que nós atingimos a nossa fase adulto, que nem na nossa vida natural. Aí você não ouve mais o pai, você não ouve mais a mãe, você se sustenta. Então é isso, a mesma coisa no evangelho, mano. E Deus, como Ele é Deus, quando a gente deu aquela crescidinha, a gente não quer dar ouvido, então Deus simplesmente vai e nos abate. De alguma maneira, uma doença, uma enfermidade, uma queda, enfim, sabe? Algo que não começa a dar certo, dá errado. Por quê? Porque tem algo ali que Deus, a gente não está dando ouvido para Deus. Deus está nos mostrando, e nós, devido à nossa rebeldia, porque a gente cresceu um pouco, né? A gente cresceu um pouco, então a gente não dá mais ouvido e nem ouve mais ninguém. A gente não aceita opinião, a gente acha que a nossa opinião é a que vale. E muitas vezes a gente está errado. Não estou dizendo todas as vezes, né? Claro. Mas às vezes está errado. O que nós temos que fazer, né? Eu sei que não é fácil, a gente tem que procurar ceder para Deus, colocar essas coisas em oração. Mas enfim. Então, estava ali abençoado, com uma aparelhagem bem boa, cantando, pregando, mas a gente começa a achar que é os pregador, que é os cantor, e aí a gente começa a menosprezar às vezes as pessoas, começa a se achar, né? E quem tem que aparecer na nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. Aí eu acabei me indo pro mundão. Indo pro mundo, irmãos. Indo pro mundo. Toda aquela aparelhagem, irmão, eu torrei aquilo por nada, vendi aquilo por nada. Eu tinha um aparelho de sono no carro, eu tinha um Monza sedã. Deus me abençoou tanto que eu tinha uma aparelhagem no carro, que eu erguia a tampa do porta-mala, tinha um som ali de qualidade, com uma mesinha de 12 volts. Eu colocava o microfone ali, de carro para carro, aquilo ali. E cantava nas ruas, cantava, qualquer lugar, chegava a cantar, pregava, fora a aparelhagem que nós tínhamos para pregar nas praças. E aí eu botei tudo aquilo fora por nada. Torrei tudo aquilo como se fosse hoje para uns 2.000. Tudo aquela aparelhagem. Tudo aquilo ali, botei tudo fora, irmãos. Um dia eu fui, me convidaram para ir num evento aqui do Júlio Lima. E eu... Desculpa, irmão, eu tenho rinite. E eu tenho esse picarro na garganta de manhã cedo, então vocês me desculpem. Aí eu fui convidado pra gente ali no evento cantar, né? E eu já vinha meio que me deslizando, irmão, pro lado do mundo, me deslizando. Eu ouvi um pregador dizer uma vez que a gente nunca cai de vez, a gente vai deslizando, né? A gente nunca cai de vez, tu pica, né? Daqui a pouco, blum. E aí, irmãos, aí eu tava ali com o irmão Sérgio. Eu tava de gravata, aquele carro bom, né? Tinha um carro, não era um carro novo, mas era um carro inteiro, um carro bom. Tudo aquilo ali a gente comprou,
eu tinha trabalhado nas micro e peguei uma boa indenização, comprei toda aquela aparelhagem, comprei aquele carro bom para fazer a obra de Deus, e Deus estava me abençoando. Deus estava me abençoando do lado material e do lado espiritual. Eu sentia do lado de dentro aquela bênção espiritual. E às vezes por causa dessa bênção espiritual nós começamos a não sentir, mas aquilo ali é Deus na gente. A gente acha que o conhecimento que a gente tem às vezes da palavra e da mensagem, a gente acha que não é a gente. Aquilo ali é Deus que nos deu. É Deus que nos deu aquilo ali. E nós pegamos isso e começamos a nos sentir. E aí, o que Deus faz? Deus não se deixa escarnecer, Deus simplesmente não deixa acontecer algo de ruim para nós ser abatido. Para nós ser abatido. Cheguei pro irmão e disse: ó, irmão, eu vou pro baile. Tu é louco? Eu vou. Tirei minha gravata, dobrei ela, botei dentro do porta-luva do carro, tinha dinheiro e me fui pro mundão, irmãos. Me fui pro mundo. Larguei toda aquela santidade de Deus. Larguei toda aquela obra que Deus estava fazendo, ministerial, na minha vida. E fui pro mundão. Eu na época eu tava solteiro, né? A gente tinha se separado, eu e a minha companheira, que era a mãe da minha filha. Eu tenho uma filha com 30 anos, a Tainara. A gente se separou em 2001, por causa de traição. Peguei ela com outro dentro de casa, né? Pela palavra eu tava livre. Peguei no ato. Enfim, essa é outra história, né? Mas eu gosto de contar assim para as pessoas não pensarem: ah, mas já tem a tua mulher, tem filho da mulher. Que eles falam aí, irmãos. Eles não sabem da vida da gente. Não sabe, irmão. Já tem outra mulher, eu tenho outra mulher. Mas a minha primeira me traiu. Me traiu e eu quis reatar ainda. Fui atrás, na casa da mãe dela, tava na casa: ó, fulana, nós temos uma filha, temos uma casa boa. Vamos botar uma pedra em cima disso e vamos recomeçar. Não quero. Eu fui atrás. Eu, traído, fui atrás. Então, às vezes, a gente tem que ver a raiz das coisas. A raiz das coisas. Não estou aqui endosando adultério, prostituição. Não estou fazendo isso aí. Mas a raiz. E eu sozinho, né? Mundão, baile, mulheres, cerveja, né? E um dia, irmãos, eu cheguei na frente, eu tinha um brick na parada 72 de Gravataí. E eu tinha um conhecido meu que ele tinha um brick na parada 70 de Gravataí. E eu cheguei ali no brick dele, porque era perto, né? Por dentro ali era pertinho, não dava de carro, não dava 3 minutos. Cheguei no brick dele ali. Aí lá no brick dele, tava fechado, mas ele tava na frente com outro rapaz. E o rapaz no telefone, outro rapaz que eu não conhecia. Rapaz bem nervoso no telefone, porque o carro dele tinha sido batido. Parece que o cara que bateu no carro dele, a pessoa que bateu tinha fugido. Ele tava ali com o radiador estragado, vazou toda a água. E ele tava bem nervoso no telefone ali. Aí esse meu conhecido perguntou pra mim se eu podia levar aquele rapaz em tal lugar, num posto de gasolina. Eu disse: não, levo, não tem problema nenhum. Aí embarcou no meu carro, não conhecia esse rapaz, o outro que eu conhecia ficou lá, não foi comigo, só pediu pra me levar e trazer esse homem que eu não conhecia. Eu disse: não tem problema nenhum. Aí esse homem que eu não conhecia embarcou no carro e ele me deu a direção. Fomos no posto de gasolina, ali na 62 em Gravataí. Quando chegou ali,
no posto ele mandou parar mais ou menos uns 10 metros, uns 30 metros da bomba. Ele foi lá, pegou um cigarro, mas no trajeto ele vinha ligando para alguém, com alguém no telefone ali, bem nervoso, e ameaçava de coisa grave, né, que eu não vou falar aqui. E aí, chegamos no posto, ele pediu para me encostar uns 30 metros antes da bomba, encostamos ali, no pátio do posto. Ele foi lá na loja de conveniência, pegou uma carteira de cigarro, e eu no mundão, irmão, tava no mundão, tava atirado no mundão. Bebida, baile, tava no mundo, eu tava no mundão mesmo. Mas eu não conhecia esse rapaz, tava ali pra dar uma carona, porque o outro rapaz pediu. Aí chegamos ali, ele foi lá na loja de conveniência, pegou uma carteira de cigarro, voltou pro carro. Ele disse, nós estamos esperando uma mulher aqui. Tá tranquilo. Daqui a pouco chegou aquela senhora bem vestida, uma senhora, seus 50 e poucos anos, bem vestida, uma senhora clara. Entregou dois volumes de sacola pra ele. Embarcamos no carro. Enfim. E, irmãos, aquele camarada era eu não conhecia, era um traficante. Eu não conhecia. Não sabia quem era. Era um traficante conhecido. Não vou citar o nome aqui, né? Pá, e aquilo ali era droga. Aqueles volumes ali. E dali nós fomos pro meu brick aí. Nós fomos pro meu brick. Ele guardou aquilo no meu brick. Quando chegou lá, ele disse que era aquilo ali. Eu disse, bah, mas tu é doido da cabeça. Falei pra ele, né? E se a polícia me pega, eu vou preso de gaiato. Eu nem sabia, nem sou envolvido com isso. Ele disse, não, mas se caso acontecesse, eu segurava. Tá, enfim. E ele brabo, um homem que ele fazia o que prometia mesmo, sabe? Pelas ameaças pelo telefone ali. Contou algumas histórias dele. E aí eu falei pra ele, eu quero experimentar isso aí. Falei, eu quero experimentar. O outro meu conhecido, que veio pro meu brick também depois, falou assim, não, negão, tu não é disso, pelo amor de Deus, eu queria experimentar droga. Eu, não, mas eu quero experimentar isso aí. E ele pegou e me cedeu um pouco. Eu usei aquela droga, fiquei eufórico, primeira vez. Me deu aquela alegria, né, aquela alegria, entre aspas, né, aquela falsa alegria. E já me inspirei, já fui pro baile, ele deixou aquela droga ali, porque no outro dia ele ia pegar o carro dele, aliás, ia ser consertado. E ele ia transportar aquela droga. Enfim, eu fiquei viciado. E experimentei aquilo ali a primeira vez e fiquei viciado, irmãos. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Peça, irmãos, irmã, para o Senhor Jesus Cristo, para você permanecer na simplicidade. Permaneça na simplicidade. Filtre, faça um filtro do que você está dizendo, o que você está fazendo. Porque Deus, Ele pode nos abater, irmão. Ele tem poder para isso. Às vezes até de nos desviar do Evangelho dentro do Evangelho. Que nem diz a Bíblia, andar em trevas. Dentro do Evangelho. Por causa da nossa decisão errada. Por causa do nosso comportamento errado. E aí depois só Deus para nos trazer de volta. E ali, irmãos, eu fiquei viciado. Viciado naquilo ali. Tudo que eu ganhava era para aquilo ali, irmãos. Naquele primeiro dia, naquela dose ali, o diabo me pegou, me viciou. Me viciou. E ali fui eu, né, de treva em treva. E droga. E baile. Despesa. Aluguel de brick. Prestação de uma caminhonete que eu tinha comprado. Mais o meu sustento. E dinheiro para isso tudo.
Eu vivi atormentado. Isso aqui é atormentado. A pessoa atormentada não ter paz. A pessoa não ter paz, irmão. Paz dentro de si. Aquela paz que Deus tinha me dado, aquilo saiu fora, que nem disse Davi, o gozo da salvação. Saiu. Aquela alegria da salvação saiu. Que aquilo ali é acompanhado. Quando o gozo da salvação entra, aquilo é acompanhado de leitura de Bíblia, de leitura da mensagem, tu tem que alimentar aquilo, de culto. Tu tem que alimentar aquilo para que aquilo permaneça em ti, né? E aquilo ali saiu, porque eu tava no mundo. Baile, droga, drogado, viciado em droga. 3 anos naquilo ali. 3 anos usando droga diariamente. Às vezes, irmão, por causa de uma soberba, por querer se achar, irmãos. Deus está abençoando. Às vezes também tem uns espíritos familiares aí. A pessoa tem um esposo, tem uma mulher, tem filho, e começa a humilhar as pessoas que não tem. Ah, meu filho, meu marido tá aqui, minha mulher tá aqui, sabe? Começa a humilhar as pessoas que não tem. Às vezes não tem, não gera. E aí fica humilhando por tabela as pessoas que não pode ter. E Deus abate. Deus abate. Entrou agora um espírito familiar nessas igrejas aí que, pelo amor de Deus, não pode falar nada, né? As pessoas não estão vendo aquilo ali. E é demônio. Ah, irmão, mas a família, irmãos, a salvação individual. Se Deus te abençoa com a tua família, amém, fica quieto, né? Não fica idolatrando tua mulher, teus filhos, teu marido, não, sabe? Querer, como é que eu vou se mostrar? Ah, porque a minha mulher tá aqui, ó, meu marido tá aqui, ó. E às vezes a pessoa tá ali, a mulher do camarada não tá, o marido é um bêbado, a irmã tem um marido bêbado, queria que o marido estivesse ali, mas o marido não tá, e aquela irmã que tem o marido ali, começa a humilhar aquela que o marido é bêbado, começa a dar indireta, é tipo de coisa assim. E Deus abate. Deus abate, irmão. Permite algo ruim acontecer. Então, vamos vigiar. Aí você pode me dizer, irmão, justo alcançou a perfeição? Não alcancei, irmão. Não alcancei. Tem coisa em mim que, graças a Deus, né? Deus me libertou dessas coisas, né? Mas eu vejo coisa em mim, dentro de mim, que não tá certo. Não tá certo. Não tá certo. Eu oro, né? Tô orando. Então faça o mesmo. Se você vê algum tipo de movimento errado em você, olha a Deus, o mensageiro disse, se você vê que não tem o verdadeiro, peça o verdadeiro para Deus, porque Ele tem o verdadeiro para dar. Se você viu um sentimento errado em você, ore a Deus. Se aquilo persistir, ore, continue orando. Coloca aquilo todo dia. Porque tem coisa que encalacra em nós, irmão. Então coloque para Deus. Ó, Senhor, o meu olhar não tá bom. Senhor, a minha mente não tá boa. O meu agir não tá bom. Entendeu? Coloca aquilo para Deus, coloque. Mas às vezes as pessoas querem usar a mulher, o filho, o marido para estar humilhando os outros. É um espírito familiar. Espírito familiar. Quer ficar bravo comigo? Fique, mas a realidade é essa. E aí acontece qualquer coisa com a mulher ou com o marido, aí a pessoa se desvia. Porque a pessoa estava segurada naquele Deus ali. Eu já vi muito disso. Enfim. E ali no mundão, viciado em droga. Aí chegou uma hora que eu peguei. Eu tinha um brick na 72. Às vezes eu não vendia nada. No final do expediente, eu vendi uma mercadoria, por exemplo, que valesse R$100. Eu vendia por 10 para passar na boca para pegar a maldita cocaína. Viciado em droga.
Eu vou ler algo para você aqui. Você confira aí, tá? A mensagem, a estatura de um varão perfeito. Parágrafo 78. Estamos começando a refletir as obras de Cristo. Mas somos muitos os que procuramos fazer as obras de Cristo antes que o reflexo de Cristo se encontre em nós. Viu? Todo aquele reflexo de Cristo se encontra em nós. E é por isso que às vezes nós, o orgulho faz nós tombar. Deus permite a soberba, o se achar. Ele está dizendo aqui, ó. Mas somos muitos, não poucos, os que procuramos fazer as obras de Cristo antes que o reflexo de Cristo se encontre em nós. Agora, ali está o mal. Encontramos essas coisas sucedendo, você bem o sabe, e eu também. Vemos aqueles que tropeçam pelo caminho, e encontramos o resto dos pregadores e cristãos ao lado do caminho. Estão no evangelho, mas estão do lado do caminho. Por quê? Porque não estou refletindo Cristo. Tem algo em mim ali que não está refletindo totalmente, não deixa eu refletir totalmente. Às vezes a nossa mente, o nosso clima espiritual, a nossa idolatria na mulher, a nossa idolatria no marido, na família, minha família, a nossa idolatria no emprego, nós querendo se achar. Então não temos refletindo o reflexo de Cristo. Tem algo ali que está atrapalhando da luz brilhar totalmente. Mas vamos orando, vamos colocando isso diante de Deus, vamos orando, vamos pedindo, vamos nos humilhando. Senhor, por favor, faz isso em mim. Eu estou vendo que isso está em mim. Eu vim com isso aí. Eu herdei isso aí lá da macumba. Eu herdei isso aí do mundo. Eu herdei isso da denominação. Eu herdei isso de algum grupo. Eu herdei isso da minha família. Me tira isto. Até que o reflexo de Cristo totalmente tome conta de nós. A Bíblia diz que a luz do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais. Então é um processo mais e mais, até ser dia perfeito. Então vamos nos dirigindo até nós atingir aquela perfeição de Deus, porque nós estamos no caminho, mas temos que expor isso aí para Deus na nossa oração. Orar rasgado: Senhor, eu sou um cínico, eu sou um falso, eu sou um hipócrita, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não estou adulterando, mas tem um adultério dentro de mim. Eu não estou me prostituindo, mas tem a prostituição dentro de mim. Eu não estou fumando, mas o fumar está dentro de mim. Colocar para Deus e caminhar. Senhor, eu estou humilhando a minha irmã com o meu marido. Eu estou humilhando o irmão com os meus filhos. Eu estou humilhando o meu irmão com o carro. Colocar diante de Deus e seguir. Me liberta disso. Eu não quero mais isso. Pedir libertação para Deus até que venhamos a refletir o reflexo de Cristo. Você bem o sabe, eu também. Vemos aqueles que tropeçam pelo caminho e encontramos o resto dos pregadores e cristãos, viu? Ao lado do caminho. E isso é porque não entraram corretamente ao assunto, viu? Viu? Leia aí depois, mensagem, a estatura do varão perfeito, parágrafo 78, leia para você ver. Porque o evangelho, irmão, não é isso que você está vendo aí. O evangelho é o Espírito Santo nos convertendo. Nos convertendo, irmão. Para nós refletir a Cristo. Não é fácil. Porque a nossa natureza quer sufocar Cristo. É aquela briga entre nós e o Espírito Santo. Então estava ali, irmão.
atirado no mundo, usando droga, viciado. Um dia eu fechei a porta do meu brick, ele ficava da faixa na 72 ali, em Gravataí, uns 100 metros da faixa. Eu baixei a cortina, né, aquelas de ferro, né, chaveei e fui caminhando em direção à faixa e comecei a pensar, sabe quando cai a realidade que você está desviado e que você está viciado? Me veio a realidade e me veio aquela palavra que o apóstolo Paulo disse, sem Deus e no mundo. Eu estava sem Deus e no mundo, perdido, irmão. E caiu a ficha em mim que eu estava viciado. Sabe quando a realidade do mal te cai no teu espírito? Caiu a ficha. Deus me convenceu do juízo, me convenceu do meu pecado. O Espírito Santo me convenceu, estou viciado. O que eu vou fazer? E fui indo em direção à parada, à faixa lá. Cheguei ali na 72, eu sentei num protetor de registro de água que tinha na frente da loja Redilar. Sentei ali e fiquei olhando para os carros passar na faixa, pensando na minha vida, no que eu tinha me tornado, um viciado, que nem viciado eu era, quando estava no mundão lá, antes de conhecer a Deus. Eu fumava maconha, mas viciado em droga química pesada, não. E ali eu estava viciado em droga pesada. Por quê? Por quê? Por causa da arrogância, por causa da soberba, por causa de se achar. O carro que eu tinha, um carro bom, aquilo virou em nada, porque eu consagrei aquele carro para Deus. Comecei a usar aquele carro para buscar droga. Comecei a usar aquele carro para ir a baile. Então o carro virou em nada. O carro virou assim numa treva, sabe, um clima ruim. Caiu a ficha. O que eu vou fazer agora? A parábola do filho pródigo. Lucas, eu quero ler só um trechinho aqui. Lucas, capítulo 15 e o versículo 18. Olha o que o filho pródigo diz. Viu toda aquela burrada que ele tinha feito, aí caiu a ficha. Tava ali desejando comer a comida dos porcos, mas caiu a ficha. Aquela natureza de Deus dentro dele, porque ele era filho, trouxe a realidade à tona. Deus convenceu ele. Aí o que ele disse? Versículo 18 do capítulo 15. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Viu? Aleluia. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, o Espírito Santo. Não é ter com a igreja, com a denominação, com o grupo do pastor fulano, do ciclano, não. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, o Espírito Santo. E eu viciado. Caiu a realidade, né? Já vou terminar. Já tô quase uma hora gravando. Aí, irmãos, esse meu conhecido que tinha um brick na 70, chegou pra mim um dia, falou: Gilson, tu posa pra mim no meu brick? O irmão Sérgio, tu posa pra mim no meu brick? Esse poso. Porque eles estão tentando arrombar aqui, eu não vou poder ficar aqui, eu vou ter que sair. Tu fica pra mim aqui? Não, posso, tranquilo. E eu viciado, irmãos. Aí ele só tem comida na geladeira, tem água aí, tá? Tem cama, quiser dormir, pode deitar e dormir. Tem tudo direitinho, televisão pra te olhar, tudo montadinho aí, tá?
Aí esperei ele sair, peguei meu carro, fui na Boca, peguei 3 petecas de pó, voltei pro Brick, ficar a noite acordado, né? Porque a droga não deixa tu dormir. Aí eu comecei a usar aquela droga sozinho. Eu nunca gostei de andar embolado, nunca gostei de andar assim misturado, nunca gostei. Nessa circunstância, eu nunca gostei, porque sempre dá algo errado. Aí então eu fazia sozinho. Eu mesmo me atrasava. Era umas 11 horas da noite, eu drogado no último. Me deu uma vontade de orar. E eu pensei, mas como é que eu vou orar se eu tô drogado? Essa vontade de orar, eu tô desviado, mas que vontade é essa? Dobrei meu joelho. Aquela vontade mesmo, quase que me empurrando, aquela vontade de orar mesmo. Me ajoelhei, botei meu rosto no assento da cadeira, eram umas 11 horas da noite. Comecei a orar, bem devagarzinho. Comecei a orar e fui embora orando. Eu nunca mais consegui orar daquela maneira até o dia chamado hoje. Eu me ajoelhei naquela oração, era mais ou menos umas 11 horas da noite. Eu me levantei daquela oração, era umas 3 horas da madrugada, mais ou menos isso. Eu fiquei aquele tempo todo de joelho, orando, confessando meus pecados. Deus me deu aquela oração. Por isso que a Bíblia fala ali em Atos dos Apóstolos, no versículo. Depois você pega e leia, não me lembro qual o versículo, que fala assim: Deus o arrependimento para a vida. Então aquela oração de arrependimento, Deus me deu aquela oração. E quando eu levantei daquela oração, eu levantei liberto. Isso em 2007. Amanheceu, fui embora, fui pro meu Brick e não fui na Boca pegar droga. Deus me libertou naquela oração. Tinha um desconhecido meu, tinha um alemão que eu me esqueço o nome dele, gente boa, foi embora pra praia. Ele era um alemãozão grandão, dos olhos claros, verde, gente boa. Ele me chamava de Maguila. Ô Maguila, trouxe um pó pra nós cheirar aqui. E eu olhei sério pra ele. Eu disse, bah, meu, não cheiro mais. Como assim? Jesus me libertou. Ele disse, para com isso aí, Jesus te libertou. Me libertou. Não tem desejo de... Ele pegava e colocava assim pra me cheirar. Olha só que cheirinho bom desse meu velho. Jesus me libertou. Jesus me libertou. Aí ele bem assim, então tá, Maguila, segue teu caminho, tu tá certo. Tu tá certo, meu. Seja feliz no teu caminho aí. Tu tá certo. Depois eu soube que os irmãos deles, um dos irmãos dele que eu pegava droga, se converteu. Virou pastor. Nunca mais vi também. Vendia churrasquinho e vendia droga. E ele, aquele alemão era bem trabalhador, foi embora pra praia e estava bem. Não sei se tinha largado a droga ou não, mas enfim. Aí eu fui num culto, no Brooklyn. O Sérgio me convidou pra ir no culto. Ô, Jus, vamos num culto lá no Brooklyn? Eu disse, eu não vou. Mas eu não tava usando mais droga. Eu não vou. Vamos lá, negão, vamos lá. Aí eu peguei e fui. Eu tinha um Monza hatch velho. Fomos no culto. Aí assisti o culto, mas assisti contrariado o culto. Chegou uma certa altura do culto, eu saí pra rua e fui pra esquina, assim. Olhei pro céu e falei assim, eu tô endemoniado mesmo. O meu espírito não aguenta um culto. Eu não aguentava mais, sabe? Eu não aguentava mais ouvir. Mas eu não tava mais usando droga. Fazia isso mais ou menos mais de semana, uns 15 dias. Aí eu olhei da porta da igreja, tá o Sérgio me chamando. Ô, Justo, vem cá. Eu peguei e fui. Entra, rapaz, vamos pelo menos assistir a oração final, entra aí. Aí o pastor terminou de pregar, chamou o pessoal pra frente pra orar, eu fui também. Ia receber a oração ali, aquela oração geral, né? Peguei meu carro, fui pra casa. Mas não tava usando droga. Aí o pastor falou naquele culto que ia ter uma casa no culto de uma irmã, na quinta-feira. Aí, depois daquele culto, eu já fiz minha barba, já comprei umas roupas social.
Aí eu pensei comigo, ó, o Espírito Santo tá me pegando, mas eu não usava mais droga. Depois daquela oração que Deus me deu. Aí eu, naquela quinta-feira, peguei uma Bíblia, botei embaixo do braço, vestidinho social, direito, barba feita, cabelo cortado. Meu semblante já tinha mudou. Fui no culto. Quando eu cheguei no culto na casa daquela irmã, aquele pastor que pregou na igrejinha lá no Brook, ia pregar. E a irmã, que era dona da casa, falou assim: irmão Gilson, o pastor quer falar contigo. O pastor Marcelo, até partiu já. E eu, fala pastor. E disse: irmão Gilson, eu quero te falar algo que eu vi. Eu vi em ti aquele dia no culto ali. Quando tu entrou no culto aquele dia, entrou uma luz atrás de ti. E Deus mandou dizer pra ti que tu tá liberto. Ele nem sabia que eu usava droga e nem sabia que eu tinha parado de cheirar. Que não falei pra ninguém, eu fiquei na minha. Só falei pra aquele rapaz, o que me ofereceu a droga. E eu disse: amém, irmão, amém. E dali, irmãos, até o dia chamado hoje, eu nunca mais usei droga. Nunca mais. Pela graça do Senhor Jesus Cristo em mim. Então uma coisa eu digo pra você, pra mim, vigie. Vigie no que você faz, o que você pede libertação pra Deus. Eu tenho coisas em mim que eu preciso ser liberto. Davi disse: alumia as minhas trevas. Então tem treva em mim, tem treva em você. Se não tem, amém. Segue. Não, procure não humilhar as pessoas. Segue. Vamos colocando nossos erros diante de Deus. Porque aquele que está em pé, cuide para que não caia. Às vezes não vai para o mundão, não vai para a droga, não vai para a prostituição, mas algo acontece de ruim. Deus permite. Porque às vezes nós metemos pé pelas mãos, né? Que nem disse o mensageiro, não entramos direito no caminho. E aí ficamos na beira do caminho. Não estamos desviados no mundão, mas estamos na beira do caminho. Não estamos no centro do alto caminho. Que Deus abençoe você, que esse testemunho que sirva para alguém. Dá seu like, deixa o comentário, se inscreva no canal e compartilhe. Porque às vezes, dependendo desse testemunho, alguém pode libertar uma pessoa. A pessoa pode achar que não tem jeito. Já aconteceu uma vez que eu cantava um hino e botava no WhatsApp. E um conhecido meu, o Hamilton, ele trabalha aqui na prefeitura, ele mandou aquele hino para uma conhecida dele e ela falou para ele que ela ia se matar. Quando ela ouviu o hino, não é porque eu cantei, irmão. Quando ela ouviu o hino, Deus libertou ela. Então, irmão, Deus abençoe vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você vai ouvir esse testemunho, mas que Deus te abençoe. Que vamos reaver nosso caminho. Que isso sirva para mim também. Eu estou na caminhada, tem muita coisa errada na minha vida, em mim. Ninguém tem telhado de vidro. Todo mundo tem um telhadinho de vidro. Que Deus abençoe, né? Deus abençoe aí as pessoas que eu vejo que acessam meu status, a Laure, a Bárbara, minha prima, o irmão Sélvio, o Choco aqui da Transcal, a minha vizinha lá, onde a gente trabalha lá, a Tati. Eu vejo aqui nos status que você vê os meus vídeos aí. Deus te abençoe, fique firme com Jesus. Fique firme com Jesus, aceite Jesus como teu Salvador e siga no caminho da luz, que é esse caminho aqui, ó. O verdadeiro caminho da luz está aqui, ó. A palavra. Esse é o caminho da luz. O caminho da luz não é a minha igreja, não é a tua igreja, não. O caminho da luz está aqui, ó. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida eterna está aqui, ó. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe vocês. Forte abraço.
e até a próxima. Quero ver se sexta-feira eu gravo o evangelismo, tá? Que Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo.